Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar os estudos sobre análise combinatória e o nosso tema agora é arranjo com repetição. Eu trouxe um exemplo aí para você para ilustrar um pouco desse cenário e assim explicar o que é o arranjo com repetição. O exemplo diz: quantas placas de automóvel compostas de duas letras nas duas primeiras posições seguidas por 4 algarismos nas demais posições, sendo 26 letras do nosso alfabeto e sendo os algarismos do sistema decimal, podem ser formadas. Se nós estamos falando de arranjo, vale lembrar, o arranjo ele analisa o que nós chamamos de agrupamentos. Beleza. E o que vai acontecer no arranjo? Você vai trocar a posição, a ordem dos elementos desse agrupamento, originando resultados diferentes. Só que agora nós teremos um arranjo com repetição. Então, aqui você terá a possibilidade de repetir os elementos, tá? Então, aqui a repetição dos elementos. E você precisa estar sempre atento ao enunciado para interpretar se há ou não a possibilidade da repetição. Vamos lá. Essa placa de automóvel que nós queremos formar, ela tem duas letras nas duas primeiras posições, seguidas por 4 algarismos nas demais posições. Então, essa placa será assim, ó. Eu tenho duas letras nas duas primeiras posições, seguidas por 4 algarismos nas demais posições. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Pronto, ficou melhor. Duas letras seguidas de 4 algarismos. Perceba que quando ela coloca duas letras nas duas primeiras posições, ela não cita que são letras distintas, ou seja, admite-se repetição. Assim como, quando ela cita 4 algarismos nas demais posições, a mesma coisa. Ela não cita que os algarismos serão distintos. Então, admite-se repetição. O que eu vou fazer aqui para ficar bem claro o que está acontecendo? Aqui em cima, eu vou simular uma placa para você entender se o conceito é de permutação, se o conceito é de arranjo ou de combinação. Exemplo. Vamos supor que nós tenhamos aqui a placa AB 1233. Seria uma possível placa. Por quê? Temos duas letras nas duas primeiras posições, seguidas por 4 algarismos nas demais posições. Mas olha só o que está acontecendo. Nessa placa, eu tenho um grupo de duas dentre um total de 26 letras. Ou seja, de um total de 26 letras, se eu tenho 26 letras no alfabeto, o meu N é igual a 26. Eu quero colocar nessa placa duas letras. Então, o meu P é igual a 2. Olha só o que está acontecendo aqui. Estou fazendo análise em cima de um agrupamento. Se eu estou fazendo análise em cima de um agrupamento, ou é questão de arranjo, ou é questão de combinação. Afinal, não dá para falar em permutação, porque permutação analisa elementos. Aqui eu estou analisando um determinado grupo de letras
portanto, estou analisando agrupamentos. Assim como nessa placa eu tenho um grupo de 4 algarismos dentre um total de 10. Olha só o que eu falei. Eu falei que eu tenho um grupo de 4 algarismos de um total de 10. Então, eu tenho no sistema decimal 10 algarismos, portanto, o meu n é igual a 10. E eu quero colocar nessa placa 4, então o meu P é igual a 4. Novamente, estou analisando agrupamento. Ou é arranjo ou é combinação. Mas como é que eu faço para tirar a minha dúvida se o conceito é de arranjo ou se o conceito é de combinação? É muito tranquilo. Através daquela simulação ali, você vai conseguir identificar se o conceito é arranjo ou é combinação. Por exemplo, eu vou pegar as letras A e B e vou trocar a posição delas na formação dessa placa. Aí, olha só o que aconteceu. A placa AB 1233 agora virou a placa BA 1233. Aí eu pergunto a você, trocamos a posição das letras, originamos uma placa diferente? Porque a placa de cima está diferente da placa de baixo, não está? Aham, beleza. Se você respondeu para mim, aham, é porque é arranjo. Então, já sabemos aqui, o conceito é um conceito de arranjo. Só que esse arranjo, justamente por admitir repetição, será um arranjo com repetição. E olha que eu nem precisei trocar a posição dos algarismos, hein? Porque ficaria mais nítido ainda. Por exemplo, se eu trocasse esse 3 por esse 2, e aí nós teríamos a placa BA 1323. Novamente, trocamos a posição dos elementos. Originei um resultado diferente? Fala, aham, porque essa placa BA1323 é diferente da placa BA1233, que é diferente da placa AB1233. Percebeu isso? Então, quando você analisa um determinado grupo de elementos, você troca a posição deles e origina resultados diferentes, o conceito será de arranjo. E como admite a repetição dos elementos, esse arranjo será um arranjo com repetição. Beleza? Só que por enquanto eu vou resolver isso daqui por PFC, pelo princípio fundamental da contagem. Afinal, se nessa posição aqui tem que entrar uma letra na placa, pode entrar qualquer uma das 26 letras. Então aqui eu teria 26 possibilidades. E justamente por poder repetir as letras, para essa posição aqui, qualquer letra também poderia entrar. Então eu também teria 26 possibilidades. Agora, com relação ao sistema decimal, de 0 a 9 você tem 10 algarismos. Aqui vai entrar algarismo, então eu tenho 10 possibilidades. Aqui vai entrar algarismo por admitir a repetição. Eu também tenho 10 possibilidades. Aqui pode entrar também qualquer um deles, então eu tenho 10 possibilidades. E aqui pode entrar qualquer um deles, então eu tenho 10 possibilidades. Aplicando o princípio multiplicativo, olha só o que vai acontecer. 26 vezes 26, 26 ao quadrado, vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 10 à quarta. Vamos lá. 26 ao quadrado dá 676. 10 à quarta é 10.000. E 676 vezes 10.000 dá 6.760.000 placas. Pronto, está aqui. Esse é o nosso resultado. 6.760.000
760.000 placas é o que eu consigo formar de acordo com o que diz o nosso enunciado. Olha só que legal. Se você observar o que eu fiz aqui, isso foi a fórmula do arranjo com repetição, que é o número de elementos elevado ao seu agrupamento. Exemplo. Para as letras, se eu aplicar a fórmula do arranjo com repetição, que é o n elevado ao p, o meu n é 26, elevado ao p, que é 2. Então, fica 26 ao quadrado, exatamente o que está ali. E se eu aplicar aqui a mesma fórmula, sendo o número de elementos elevado ao agrupamento, o meu número de elementos agora é 10, elevado ao meu agrupamento, que é 4. E aí fica 10 elevado a 4. Bacana, né? Porque é exatamente o que está aparecendo ali. Então, quando a gente resolve pelo princípio fundamental da contagem uma questão de arranjo com repetição, automaticamente você percebe a aplicação da fórmula matemática. Beleza? Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Daqui a pouco eu estou de volta para explicar para você conceitos de combinação. Não saia daí!